Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar de um assunto que volta e meia ele aparece, né? Ele fica em evidência no debate público e agora ele voltou ao debate público por conta dos ataques às escolas, enfim, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teve uma reunião com as Big Techs a respeito dessas postagens, né, nas redes sociais sobre os atentados nas escolas e tal, e com isso o assunto meio que voltou à baila no debate popular, que é a regulação da mídia, a regulação das redes sociais, enfim, a regulação da informação. Gente contra, gente a favor, a extrema-direita falando. Bom, eu não vou entrar, veja, eu não vou entrar no mérito do que a extrema-direita idiota fala, tá? Existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra e que fazem um debate mais sério sobre isso, né? E é sobre esse debate sério do ser contra ou ser a favor, independentemente do meu posicionamento, que eu vou dar, tá? Aí, aliás, já vou dar agora, né? Eu sou totalmente a favor da regulação das mídias, tá? Totalmente a favor. Mas enfim, e vou argumentar com isso, mas independentemente de ser a favor ou contra, os argumentos sérios de um lado ou do outro a gente leva em consideração. Essas bobajadas aí, né, essas besteiras que a extrema-direita alucinada que a gente tem no Brasil fala, de censura, liberdade de expressão absoluta, não sei o quê, blá 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 blá. Primeiro que eles mesmos, né, essa extrema-direita mesma não compra isso, né? Porque quando é contra eles, eles vão lá processar, eles vão lá reclamar, eles vão lá chorar nas redes sociais, porque me disseram isso, me disseram aquilo e tal, né? E aí a liberdade de expressão não é absoluta, né? Mas enfim. Então, tirando essa bobajada aí da extrema-direita, vamos tentar ver os prós e os contras dessa regulação. Que é necessário, veja, eu acho que é perceptível por qualquer pessoa de bom senso que é necessário haver algum tipo de reflexão séria sobre a informação. A maneira como a informação chega no Brasil, né, a maneira como a informação é propagada no Brasil. Tanto pela mídia mais tradicional, pela grande imprensa, como pelas mídias alternativas, pelas redes sociais, enfim, e pelas chamadas, né, nas plataformas chamadas de Big Techs, né, Facebook, Instagram, no Twitter, enfim. Certa vez um amigo meu, enfim, militante da cultura, também me perguntou, né, aliás, foi esses dias, me perguntou sobre se eu era a favor da regulação. Eu falei para ele uma coisa, vamos pensar na mídia mais tradicional, mas vamos pensar num veículo exclusivo em dois veículos, na verdade, que é rádio e TV. Dois veículos de mídia tradicionais, né? Não vou nem colocar a imprensa nisso, eu vou dividir em três partes, tá? Então, rádio e TV, mídia impressa, jornais, né, e tal, e a internet. Em rádio e TV, a gente não pode esquecer, e aí vem um dos argumentos a favor da regulação da mídia, que transmissão de rádio e TV é um serviço de concessão pública, né? A Rede Globo, ela não é dona do sinal que ela transmite. Ela tem uma concessão pública para transmitir esse sinal. E essa concessão pública, para ser dada, tem um conjunto de regras, de leis, né, um conjunto de regramentos legais que tem que ser seguido. E se alguém tiver alguma curiosidade de ler, e eu já tive essa curiosidade de ler, as leis que regulam o serviço de transmissão de rádio e TV no Brasil, eu disse para esse meu amigo, eu falei desse meu amigo, eu citei que esse meu amigo que me perguntou esses dias, porque ele me perguntou isso, eu falei, olha, no caso das rádios e das TVs, se eles cumprissem a lei já estava bom. E é sério isso, gente. Se nós fôssemos pegar a legislação que rege o serviço de concessão pública de rádio e TV e segui-lo à risca, pouquíssimas, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas, tá? Mas das mais conhecidas,
quase todas. Pouquíssimas emissoras de rádio e de televisão continuariam funcionando. Porque elas não seguem a legislação à risca. E não há uma fiscalização. Então, quem sabe, quando a gente fala em regulação da mídia, não seja exatamente isso que a gente precise, né? Que a lei que já existe seja cumprida. Vou dar um exemplo. Existe uma porcentagem mínima, né? Eu não lembro se é 5 ou 10%, mas enfim, é uma porcentagem pequena de obrigatoriedade de programação educativa em todos os canais de televisão. A pergunta que eu faço: qual é o programa educativo da Rede Globo? Qual é o programa educativo da Rede TV? Qual é o programa educativo do SBT? Só para ficar nessas três. Isso está na lei. Eu posso estar errando a porcentagem, pode ser um pouco maior. Menos de 5% eu tenho quase certeza que não é. Tá? Algo em torno entre 5% e 10%, pode ser um pouco mais, mas enfim. Mas aí eu faço a pergunta: qual é? Qual é? Né? Isso é letra fria, tá? Sem grandes interpretações do que é educativo, do que não é educativo. Isso não depende de grandes interpretações. Uma coisa que depende de interpretação, por exemplo, um programa como Big Brother Brasil, para mim, na interpretação que eu faço da lei, ele fere a lei. Ele fere a lei. Podem dizer: mas você está sendo muito purista, muito moralista. Pode ser, né? Apesar de eu não ser uma pessoa moralista, pode ser. Mas enfim, então em relação a serviço de rádio e TV, gente, eu acho que o mínimo que deveria se fazer, já que não se quer falar em regulação, é fazer uma fiscalização para que efetivamente as emissoras de rádio e TV sigam a lei que já existe. E essas leis não são seguidas. A mídia impressa. A mídia impressa, apesar de ter perdido muita força, né, eu conheço pouquíssima gente que ainda lê jornal impresso, né, mas ela ainda existe. Jornais, revistas ainda existem. Né? E a mídia impressa, a gente tem no Brasil uma coisa chamada autorregulação do sistema publicitário. Mas você está falando do sistema publicitário, isso não tem nada a ver com a informação. A gente não pode esquecer que os jornais e revistas impressos são sustentados por verbas publicitárias. Tá? E a autorregulação publicitária, que é uma coisa que impera no Brasil, e a gente está vendo o que acontece com um setor que se autorregula, né? As propagandas melhoraram bastante. Né? As propagandas deixaram proibiram, né, entre aspas, uma série de coisas. Isso foi positivo. Mas ainda nós estamos longe de uma coisa muito legal, né? Nós estamos longe. Então, em relação à mídia impressa, eu acho que os jornais têm ombudsman, os jornais têm, enfim, ouvidorias e tal, tem espaços dedicados ao leitor, sempre para dar uma pseudo ideia de imparcialidade. Mas os jornais já escancararam a sua parcialidade faz tempo. É só a gente ver os estadões da vida, né? Desde aquele famigerado editorial Uma Escolha Difícil, de 2018, né? Até as reportagens que a gente está lendo na Folha de São Paulo agora. Gente, a Folha de São Paulo assumiu, assim, um papel escancarado na alimentação da extrema-direita brasileira. Mas assim, é escancarado, não está nem disfarçando. Né? E por que eu estou dizendo, mas a Folha não pode ser de extrema-direita? Pode. Ela tem direito de ter a linha ideológica que ela quiser. O que não pode é mentir. E a extrema-direita brasileira vive da mentira. Porque o problema não é... Quer dizer, é um problema ser de extrema-direita, mas não é essa a discussão. Se a gente tivesse uma extrema-direita, o que eu particularmente acho muito difícil, mas se a gente tivesse uma extrema-direita que combatesse
as ideias da esquerda ou as ideias de um centro mais moderado com ideias plausíveis, com fatos, com interpretações plausíveis de fatos, beleza, a gente ia para o debate. Mas não dá para debater com quem mente. Como é que você vai debater com quem mente? Como é que você vai debater com uma pessoa que acha que a Terra é plana, né? Como é que você vai debater com uma pessoa que acha que nazismo é de esquerda? Só para falar das mentiras mais escabrosas, né? Como é que você vai debater com uma pessoa que afirma que houve fraude na eleição? Então, assim, não adianta. Esse tipo de desinformação e de mentira, e eu não estou dizendo que a Folha de São Paulo ou o Estadão, essas coisas falaram isso, mas eles alimentam isso. Eles alimentam isso de uma maneira muito prejudicial e é proposital, tá, gente? Esses dias eu li uma reportagem que a manchete era uma coisa assim muito negativa para o governo, eu nem lembro direito o que era. A manchete era uma coisa muito negativa para o governo. Mas quando você lia a reportagem nem era tão negativa assim. E por que eles fazem isso? É proposital, porque inclusive a manchete não tinha nada a ver com o que estava escrito na reportagem como um todo. Porque eles sabem que a maioria das pessoas vai ler só a manchete, aí eles lançam isso. Então, precisa sim de uma responsabilização quando um veículo de imprensa propaga uma mentira. Né? Ela precisa se retratar, só que ela precisa se retratar. Ah, mas tem a justiça que vai fazer isso. Só que a justiça demora muito, quer dizer, se alguém se sente ofendido por uma mentira, caluniado por uma mentira propagada na imprensa, a pessoa tem todo o direito de se sentir ofendida, de entrar na justiça, mas isso é quando é individual. E quando alguém, como o deputado Nicolas Ferreira faz o que fez, colocando uma peruca numa sessão da Câmara, né? Ou o que faz? Quem vai entrar na justiça? Porque não tem nenhum indivíduo em si foi caluniado. É um grupo social inteiro que está sendo difamado, que está sendo desrespeitado. E a imprensa deveria estar a imprensa cobrando isso. A imprensa cobrando justiça. A imprensa cobrando que as leis fossem cumpridas. Né? Então a gente tem deputada federal que corre armada no meio de São Paulo. A gente tem deputado federal que faz discurso transfóbico na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a gente tem todos esses absurdos e a imprensa não dá a devida cobertura. A gente tem um ex-presidente que tudo indica, ao que tudo indica, tá? Ainda é uma coisa que está sendo apurada, mas ao que tudo indica, levou embora os móveis do Palácio da Alvorada. Os móveis. Percebe? Móveis. E a imprensa não fala disso. A imprensa normaliza. Então precisa sim de regulação. Precisa haver um mecanismo mais eficiente de regulação, porque a justiça está aí, as leis estão certas, estão boas e tal, mas a justiça é morosa. E a velocidade da informação é muito maior do que a velocidade da justiça. E quando se trata de internet, então nem se fala, né, gente? Nem se fala. A velocidade de propagação e a não autorregulação, né? Porque existem os chamados termos de uso das redes sociais, mas esses termos de uso são esgarçados, eles são largos, eles, né? Enfim. E é muito engraçado isso, né? Porque você pode fazer apologia ao crime, mas você não pode mostrar mamilos. Mostrar mamilos nas redes sociais é um absurdo, mamilos são proibidos, mas fazer apologia ao crime pode, imagina, o quê? Porque é liberdade de expressão. Né? Então, assim, isso chega a ser risível, né, gente? Chega a ser ridículo. Né? Então, a internet precisa mais ainda de regulação, porque a internet não tem sequer a sua autorregulação. Aí eu vou usar um argumento contra a regulação da mídia. Ah, mas isso pode se caracterizar censura.
Hoje usa-se esse mecanismo para enfrentar as mentiras, a desinformação, as fake news, mas lá na frente pode-se usar para perseguir adversários políticos e tal. Bom, primeiro, contra esse argumento, e eu acho esse um argumento plausível, não acho esse um argumento ridículo. Ridícula é a maneira como a extrema-direita usa esse argumento, né? Ridícula é a contradição da extrema-direita, que ao mesmo tempo que usa esse argumento de censura, fala em liberdade de expressão absoluta e ela mesma censura. Né? Quando estava no poder, censurava. Mas enfim. Todas as vezes que a extrema-direita esteve no poder, teve censura. Ou velada, como no caso do governo Bolsonaro, ou escancarada, como no caso da ditadura militar. Né? Então, assim, a gente nunca teve censura nos governos mais à esquerda no Brasil e nem nos governos de centro. Se você pegar desde a redemocratização, né, a gente nunca teve, por exemplo, no governo Sarney. O governo Collor talvez tivesse, porque ele era um filhotinho da extrema-direita, né, a primeira tentativa da extrema-direita de tomar o poder, de retomar o poder pós-ditadura militar, mas ainda o processo de redemocratização estava muito no seu nascedouro, né? Então era muito difícil de conseguir uma criazinha da extrema-direita chegar ao poder novamente, mas chegou, inclusive ganhou a eleição, né? Mas ficou pouco tempo. Então não deu tempo dele colocar todas as manguinhas dele de fora. Ele colocou algumas na área econômica, mas ele não teve tempo de colocar todas as manguinhas de fora. No governo Itamar, nos governos do FHC, nos governos do Lula, da Dilma, enfim. Nós não tivemos censura nesses governos. Nem velada e nem escancarada. A gente voltou a ter censura, velada, mas censura, no governo Bolsonaro. Né? Sigilos de 100 anos, agressão a jornalistas, enfim. Investimento público em gabinetes de ódio, em portais e canais do YouTube que trazem desinformação, como a Terça Livre lá do Alan dos Santos, Brasil Paralelo, enfim. Né? Então, todos esses mas eles não estavam censurando. Não, eles estavam só querendo reescrever a história. Né? Eu acho que é pior do que censura, porque é mentir, tentar reescrever de forma mentirosa a história. Então veja, esse argumento da censura, ele pode ser um argumento plausível. E realmente é um risco que se corre. Dependendo de como a legislação, de como essa regulação da mídia for elaborada, isso pode levar a uma possibilidade de censura prévia. Mas primeiro, ninguém que defende a regulação da mídia, inclusive eu, mas eu estou falando das pessoas que estão trabalhando na legislação disso, né? Eu sou só um opinador aqui da internet. Mas assim, as pessoas que defendem lá, que estão lá trabalhando pela regulação da mídia, todas elas são unânimes em dizer que não se trata nunca de censura prévia, né? Mas de mecanismos de controle no sentido de o que fazer quando vier algo mentiroso, como tirar isso e como prevenir a propagação de mentiras. E para que não haja, e para que isso não descambe para a censura prévia, cabe a nós nos mobilizarmos enquanto sociedade civil. Né? Eu acho que a mobilização política, a atuação política, a militância nas mais diversas instâncias, ela vai sempre garantir, ela pode sempre garantir que essa regulação não seja transformada em censura, né? Defendendo sempre a democracia, né? Defendendo. Eu volto a dizer, né? Os dois exemplos históricos que eu dei onde houve censura, nós não estávamos sob um regime democrático. Mas no governo Bolsonaro estávamos sob um regime democrático. Não, não estávamos, né? Era uma democracia. A nossa democracia já não é lá essas coisas no sentido de fortaleza, né? Ela é uma democracia ainda muito frágil. E no governo Bolsonaro ela era simplesmente uma democracia de fachada, não existia, né? Então vejam, estando numa democracia como estamos agora, por mais frágil que essa democracia seja, a gente garante a atuação política, e eu estou falando enquanto sociedade civil, né? Enquanto militância, enquanto grupos sociais
organizados ou não, né? Professores nas escolas, estudantes, enfim, os mais diversos grupos sociais, militantes da cultura, militantes da educação, militantes do meio ambiente, enfim. Toda essa militância da sociedade civil organizada, ela pode evitar com que se tenha qualquer tipo de possibilidade de censura prévia. A gente vive num regime democrático, a gente é observado internacionalmente, então não é mais tão fácil assim essa questão da censura prévia. E tirando essa questão da censura prévia, não tem nenhum argumento que possa ser contrário à regulação da mídia. Ai, mas a liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão a gente entra na censura prévia. E outra, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, nem legalmente ela é absoluta, quanto mais eticamente, né, ela é absoluta. Então esse argumento da censura, que é o único argumento que pode ser plausível para a gente não defender a regulação da mídia, ele depende da nossa mobilização enquanto sociedade para impedir, né? Não só para impedir durante todo esse processo de elaboração dessa regulação da mídia, como depois na aplicação dessa regulação. Então eu acho que a gente tem condições sim de garantir que haja uma boa regulação da mídia sem o risco de haver censura. Porque, gente, é notório que a gente precisa de regulação. Eu ia falar principalmente nas redes sociais, mas eu tenho visto tanta coisa, eu tenho lido tanta coisa esdrúxula escrita por jornais, como a Folha, o Estadão, enfim, como tem uma revista chamada Revista Oeste, que pelo amor de Deus, né? Então assim, é mentira atrás de mentira. Então a gente tem visto tanta coisa, inclusive na mídia tradicional, né? Eu já citei aqui os depoimentos da Vera Magalhães na CBN, já citei aqui as colunas da Madeleine Laxco no portal UOL, enfim, os editoriais da Globo no Jornal Nacional, né? Então, mesmo a mídia tradicional tem apelado tanto para essa desinformação, para essa distorção da realidade, que eu não falo mais nem que é tão necessário por causa das mídias sociais. Esse debate sobre a regulação das mídias veio à tona mais por conta das mídias sociais, mas agora eu acho que precisa de tudo mesmo. Precisa regular a mídia como um todo. A gente precisa de uma regulação que seja democrática, que seja aberta, mas que garanta um mínimo de responsabilização dos veículos que propagam desinformação e que muitas vezes propagam desinformação criminosa, como em inúmeros casos que a gente vê. Então a gente precisa mesmo ter isso. E é por isso que eu sou a favor da regulação da mídia. Sou a favor, defendo. E sou uma pessoa que sempre prezou pela liberdade, né? Sou artista, enfim. Mas acho que a gente está vivendo um momento no país e no mundo em geral em que a gente precisa entender que não existe terra de ninguém, né? Não, a gente não pode achar que a internet é terra de ninguém, a gente não pode ficar à mercê do pensamento da ideologia dos editoriais dos grandes veículos de imprensa, que eles podem ter o pensamento que eles quiserem. Tá? O editor-chefe da Folha de São Paulo ele pode ter o pensamento que ele quiser, né? O CEO do Estadão ele pode ter o pensamento que ele quiser. O presidente das organizações Globo pode ter o pensamento que ele quiser. O que não pode é desinformar, é distorcer a realidade, né? É muitas vezes apelar para mentira. E muitas vezes não dar a devida cobertura ao que é sério. Então a gente precisa de um equilíbrio nessa situação e nessa relação da mídia com a informação e com a sociedade. E esse equilíbrio só pode ser dado através de uma regulação, através de algum tipo de atuação estatal. O Estado, né, o Estado como ente organizador da vida social, ele precisa atuar de alguma maneira. A maneira mais tradicional e mais específica para cada caso é o judiciário, e tem que continuar sendo o judiciário. Mas a gente precisa criar um mecanismo de regulação anterior para garantir uma celeridade maior, para evitar que se propague
todos esses discursos de ódio, essas mentiras, essas coisas que a gente tem visto ultimamente no Brasil e no mundo. Tá bom? Eu queria saber o que cada um de vocês pensa sobre isso, enfim, concordem comigo, discordem de mim, vamos abrir o debate aí nos comentários, comentem o que vocês pensam, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal, vamos aumentar o nosso número de inscritos, tá? Visitem nosso blog, nossas redes sociais, leiam a revista Fluxos, enfim, todas as coisas que a gente está fazendo. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.